Amém? Hoje nós estamos na 7ª mensagem, diga, a crise. Nós vamos falar sobre uma grande crise. Na verdade, o texto que nós vamos ver hoje é o capítulo de João, capítulo 6. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Quando nós vamos estudar o capítulo 6 de João, ele é um capítulo importante, porque grandes coisas estão acontecendo. Nós vamos ver neste capítulo, e ele é um capítulo muito importante, é o capítulo central, e ele trata de um grande milagre. Diga comigo, um grande milagre. Vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Diga comigo, um grande entusiasmo. A multidão e os discípulos diziam, este é verdadeiramente o profeta, o Filho do Deus vivo. Diga comigo, uma grande tempestade. Amém. Jesus caminha sobre o mar. E o quarto ponto, um grande sermão. Diga comigo, um grande sermão. Amém. Jesus é o pão do céu que desceu do céu. Quinto, uma grande apostasia. Diga comigo, uma grande apostasia. Amém. Jesus não é compreendido. E o sexto ponto importante desse capítulo de João, o capítulo 6 de João, é que ele mostra uma grande provação de fé e fidelidade. Diga comigo, uma grande provação de fé e fidelidade. Amém. Muitos discípulos deixam Jesus. Por isso, nesta 7ª mensagem, intitulada A Crise, nós vamos ver que Jesus, ele sobe ao barco e o vento se aquieta. A tempestade é vencida. Mas o capítulo 6 ele é tão importante que tudo é grande. Tudo é grande. Tudo é grande. A crise é grande. O milagre é grande. O entusiasmo é grande. O desânimo é grande. Ele praticamente resume, apesar de estar no meio do ministério de Jesus, ele resume, e ele é um anúncio do final do resumo, um resumo do final do ministério de Jesus, da cruz. Quando nós vamos ver essa história, ela começa dizendo, e estava próxima a Páscoa dos judeus. Então tudo que nós vamos ver agora, tudo que vai acontecer, todas estas grandes coisas, o grande milagre, o grande entusiasmo da multidão, a grande tempestade, o grande sermão, a grande apostasia e a grande provação de fé e fidelidade, tudo isso está de trás do pano de fundo que é a Páscoa. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Então tudo que Jesus está fazendo, tudo que está acontecendo na mente de Jesus, e por detrás está esta frase, está esta intenção, está este importante acontecimento, a Páscoa. Jesus quer que eles tenham um entendimento da Páscoa, e principalmente dele na cruz. Por isso, nós vamos decorrer alguns princípios, e que você entenda que esta mensagem é uma grande mensagem, é um grande ensinamento. Grandes coisas estão acontecendo. Jesus está ensinando muitas coisas aos seus discípulos, que vai ser importante, um treinamento importante para os últimos momentos do seu ministério, quando ele for levado à cruz. É um mini treinamento para um grande ensinamento, para compreender a essência do seu ministério e a sua morte e a sua ressurreição. Por isso entenda que tudo é grande. E que por detrás de tudo que estamos falando está a Páscoa, ou a morte e ressurreição de Cristo. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é um grande milagre, um grande entusiasmo e uma grande tempestade. Domingo que vem nós vamos falar sobre um grande sermão, uma grande apostasia e uma grande provação de fé e fidelidade. Por isso hoje os dois acontecimentos principais que nós vamos estudar à luz da palavra e vamos tirar conhecimento para vivermos é um grande milagre e uma grande crise. Diga, um grande milagre e uma grande crise.
Agora, onde aconteceu esse grande milagre? Estamos falando do capítulo 6 de João, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Diga, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Agora, qual é o local? Quando olhamos, fala-se de Betsaída. Mas não é Betsaída a cidade de André e de Pedro, dos discípulos de Jesus. É outra cidade que também possui esse nome. É Betsaída Júlias. É uma outra localização, um pouco mais à frente, onde as águas se encontram. É um local importante, aonde existe uma colina, um campo verdejante, aonde ele não foi cultivado pela mão humana, mas ele cresce pela própria estação, pelo próprio ciclo da natureza. É um lugar muito bem localizado, aonde existe uma colina e os campos são verdejantes. Há muito mato, há muito capim. Um local especial. Um lugar deserto, no planalto que se estende pela colina, onde se encontrava o capim mais alto e verde, não cultivado pela mão do homem, e resultado do frescor da primavera. É um lugar especial. Jesus, ele separa, ele está em um lugar, e há uma multidão reunida em Betsaída Júlias, para fazer um grande milagre. Para um grande milagre, é necessário um lugar importante e um lugar preparado. E ele está naquele lugar especial, rodeado pelos seus discípulos, uma grande multidão, para fazer um grande milagre. Agora, a multidão que está em volta de Jesus é a multidão que é resultado dos últimos eventos. Jesus fez milagres, Jesus anuncia o reino, faz milagres, ele evangeliza pela região. Então a multidão começa a ouvir falar que há um Jesus de Nazaré, que há um profeta que faz milagres, e começam a buscá-lo para ouvir a sua mensagem e para receber milagres. A multidão também é resultado não só do trabalho e das atividades, da oração e do evangelismo de Jesus, mas ela também é resultado do evangelismo dos discípulos. Lembram que nas últimas reuniões nós falamos que os discípulos saíram para evangelizar? Que saíram de 2 em 2? Então isso tudo, essa grande multidão, é resultado do trabalho de Jesus e do trabalho da multidão. Essa multidão, ela é tão entusiasmada, ela tem Jesus como um grande herói. Jesus é o profeta do momento. Todos querem conhecê-lo. Todos ouviram grandes coisas de Jesus, ouviram dos seus feitos, dos seus milagres. A multidão, ela está atrás de Jesus. A multidão acompanha Jesus. A multidão, ela não quer ir embora. Ela quer ouvir os seus ensinamentos e quer ver os seus milagres. A multidão está entusiasmada. E é resultado do trabalho de Jesus e dos seus discípulos. E agora, Jesus vai fazer um grande milagre. Diga, um grande milagre. Porque nós vamos ver que com apenas alguns peixes e alguns pães, ele vai alimentar uma multidão. Mais de 5.000 pessoas. É um grande milagre ou não é? É ou não é? O grande milagre constitui em alimentar esse imenso aglomerado de seres humanos com os recursos extremamente limitados, constituído por 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós vemos esses relatos, e quando você ler em casa o capítulo 6 de João, você vai ver que há muitos detalhes. São muitos e precisos os detalhes. Todos os evangelhos falam sobre este momento, sobre este grande milagre, e todos eles dão detalhes importantes e precisos. Os números, como aconteceu. O próprio João, o discípulo do amor, que ele não relata muitos milagres. O propósito dele não é falar dos milagres, mas é falar do amor de Cristo. Apresentar Cristo
apresentar o amor de Deus. Então João, o Evangelho de João, que não dá muita importância aos milagres, ele também descreve este grande milagre com muitos detalhes, com riqueza de detalhes. Por quê? Como eu falei, é um momento importante, um milagre especial que resume o final do ministério de Jesus. Estavam próximos da Páscoa dos judeus. Um grande milagre. Diga comigo, um grande milagre. E quando ele faz isso, ele faz esse milagre, a primeira coisa que eu penso é: qual foi o motivo que Jesus fez esse milagre? O que levaria Jesus a fazer um milagre na minha vida? Eu não sei se você está buscando algo especial, um milagre de Deus, mas qual é o motivo? Qual é o propósito? Por que Deus faria um milagre na minha vida? E neste caso que nós estamos vendo, a multiplicação dos pães e peixes, para alimentar uma grande multidão, eu fico observando e analisando, eu fico procurando encontrar qual é o motivo, por que Jesus fez esse milagre. Parece ter sido um milagre realizado sem motivo. Parece que não há um propósito e um motivo, um grande motivo para esse milagre. Mas nós sabemos que tudo que Jesus fez, há um propósito, há um grande motivo. Mas quando eu olho com os olhos rápidos, eu fico buscando um propósito e um motivo. Porque Deus não fica brincando de fazer milagres. Não é porque eu simplesmente quero que Deus faz um milagre. E quando nós olhamos essa multidão, eles estavam com fome. Realmente, eles estavam com fome. Eles tinham passado quase que o dia todo com Jesus. Saíram cedo das suas casas, provavelmente de manhã, imagino eu, que acordaram cedo, arrumaram as suas coisas, tomaram um café reforçado. A cultura judaica toma um café muito reforçado. O café da manhã é muito mais importante do que o almoço, ao contrário de nós, que geralmente tomamos um café preto ou um pingado com um pão na chapa. Eles comem muitas saladas, muitos legumes, ovo, pão. Então eu imagino que aquela multidão acordou cedo, preparou as suas coisas, tomou um café reforçado, que já é de costume, e saiu para encontrar Jesus. Encontraram Jesus e passaram boa parte do dia com Jesus. E chegando ao final do dia, Jesus encerra os seus ensinamentos, vai se retirar, só que ele quer alimentar a multidão. Agora eu me pergunto, eu gostaria que você imaginasse, não seria mais fácil cada um ir embora para a sua casa? Eles estavam perto. A localização da cidade que nós vemos aqui é uma localidade importante, central, em que as pessoas poderiam facilmente voltar para a sua casa ou, muito rápido, encontrar nas vilas e nas cidades vizinhas alimento para comer. Então não há, sim, o povo está com fome, mas esta não é uma grande necessidade. Não é uma grande necessidade. Quando vemos o outro milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão estava 3 dias sem comer. Diga jejum. Jesus forçou eles a fazer um jejum de 3 dias. Depois que se faz um jejum de 3 dias, eu acho que Jesus é obrigado a fazer um milagre. Jesus leva a multidão, e eles estão em outro lugar, muito mais separado, muito mais restrito, distante. E eles ficam ali com Jesus 3 dias sem comer. E depois de 3 dias sem comer, em jejum, Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. Então é necessário. Nesta outra multiplicação, eu vejo a necessidade humana. A necessidade humana. Porque depois de 3 dias sem comer, você tem que atravessar e chegar a outra cidade. Provavelmente muitos iam passar mal, iam desfalecer. Muitas crianças, muitas mulheres, pessoas de idade. Então, neste outro caso,
eu acho não só importante, mas necessário e até uma obrigação de amor e compaixão de fazer um milagre. Mas neste daqui, tudo bem, estava com fome, mas logo estariam nas suas casas. A esse respeito, existe uma óbvia diferença entre a primeira e a segunda distribuição milagrosa de alimentos, que ocorre um pouco mais tarde, na extremidade sudeste do lago. Nesta ocasião, a multidão que havia se reunido ao redor de Jesus havia passado 3 dias no deserto. Mas, como nós vimos, neste caso que estamos analisando, eles estavam apenas algumas horas. Por isso, se estamos buscando um motivo para entender este milagre, o primeiro é que ele não era uma grande necessidade. O segundo ponto, se nós buscarmos um objetivo para Jesus fazer um milagre, não precisamos ir tão longe. Jesus ama as pessoas. Jesus tem compaixão pela multidão. E Ele tem prazer em abençoar as pessoas. Então Ele poderia simplesmente fazer o milagre, simplesmente porque Ele queria. Simplesmente porque Ele desejou abençoar o povo. Mas Ele nunca fez o milagre para o seu próprio proveito. O ministério dele começa e ele fica 40 dias no deserto sem comer. 40 dias sem comer. E no final, ele não faz o milagre de transformar pedras em pães para ele mesmo se alimentar. Os anjos tiveram que alimentá-lo. Jesus nunca fez um milagre para se aproveitar. Jesus nunca fez um milagre para tirar proveito, ou para se livrar, ou para se mostrar. Então, não havia uma grande necessidade. Mas se buscamos um propósito, um objetivo, pode ser simplesmente porque Ele ama e Ele tem prazer em abençoar. Para atender às necessidades da multidão, 2 sugestões foram apresentadas pelos discípulos. A primeira, como nós mesmo analisamos, os discípulos, Jesus chega para os discípulos e diz: o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar a multidão? E alguns dos discípulos disseram: dispensa a multidão. E Jesus falou: não, nós não vamos dispensar a multidão. A outra sugestão foi: vamos até a cidade próxima comprar pão. Com certeza não havia dinheiro suficiente. Com certeza as vizinhanças não estariam preparadas com tanto pão para alimentar uma multidão. Mas foi uma sugestão e seria boa para resolver pelo menos a necessidade dos mais fracos ou dos mais famintos. Mas tudo isso que Jesus está fazendo, Ele pergunta e Ele fala, e Ele pergunta para os discípulos, e os discípulos dão as sugestões, mas nós vemos que Jesus, Ele sabia muito bem o que Ele estava fazendo. O próprio texto diz que Ele sabia muito bem o que Ele ia fazer, mas Ele queria ouvir qual era a sugestão dos discípulos. Como que nós vamos resolver este problema? O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos resolver os problemas? Pode ser que você esteja com um problema, uma necessidade. Pode ser que nem seja uma necessidade tão grande, mas você está buscando um milagre. E quando Jesus questiona e Ele pede sugestões aos seus discípulos, as 2 sugestões são viáveis. As 2 sugestões são boas. Mas Jesus simplesmente quer ouvi-los, porque Ele sabe o que vai fazer. Ele já tem como objetivo fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Acredito que alguma coisa muito mais elevada estava sendo premeditada nesse milagre. E não uma simples satisfação de um apetite físico. Jesus faz um milagre. E esse milagre, ele é simbólico, ele é didático e crítico. Jesus bem sabia o que havia de fazer. Vou dar um exemplo e gostaria que ninguém ficasse triste. Só para trazer para o nosso texto e contexto. Estamos com falta de água. E as pessoas, os discípulos vêm: pastor, como é que nós vamos resolver isso? Não sei, como é que nós vamos fazer? Qual é a sua sugestão?
Pastor, vamos encher algumas vasilhas e trazer água para a igreja. Pastor, vamos comprar um bebedouro, alguns galões de água. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. Às vezes eu estava orando aqui, vinha alguém e falava, pastor, só um instantinho, mas está sem água. O que nós vamos fazer? Não sei. O que você está pensando em fazer? Podemos, com certeza, trazer água das casas, comprar um galão de água. Alguns falavam, pastor, vamos fazer e reciclar e fazer a água e fazer um poço. Todas as sugestões são válidas. Mas tinha uma coisa que eu já estava proposto a fazer. Orar para que a situação do Brasil mudasse. Eu tenho fé e eu creio que Deus pode intervir em nosso país e transformar a situação que nós estamos vivendo em uma crise financeira, uma crise moral, onde estamos em meio a um povo corrupto, e transformar uma nação, transformar a nossa situação e derramar da sua chuva da bênção. Porque a Bíblia fala que quando há chuva demais, é maldição. E quando falta chuva, é maldição. O plano de Deus é tudo equilibrado. Todas as sugestões foram válidas. E eu quis ouvir as sugestões de vocês. E eu prestei muita atenção na sugestão de vocês. Algumas não custaria nada. Outras custariam alguns 1.000, alguns 2, 3 mil reais. Mas eu queria ouvir a sugestão de vocês. E o que eu mais fiquei impressionado e gostei é que todos queriam resolver o problema. Todos queriam resolver o problema. Eu acredito que o mais importante é que quando há um problema na minha vida, na sua família, o mais importante é você querer resolver esse problema. Muitas vezes as sugestões que nós damos são válidas, mas Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já sabe como vai fazer. Por isso, qual é o motivo do milagre? Parece ter sido um milagre realizado sem motivo. Não havia tanta necessidade. Jesus poderia mostrar o seu amor e a sua compaixão de outra forma. A sugestão de dispensar a multidão era válida. A sugestão de ir até a cidade e comprar alguns pães e dar aos mais necessitados, aos mais fracos e famintos, era válida. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Diga, Jesus já sabe o que vai fazer na minha vida. Você crê? Amém. Mas a terceira sugestão, a festa milagrosa no deserto, tinha a intenção de dizer a toda a multidão exatamente o que a ceia do Senhor também nos diz. Eu, Jesus, o Filho encarnado de Deus, sou o pão da vida. Sou para a sua alma o que este pão é para o seu corpo. Por isso não havia uma grande necessidade física. Não havia uma grande necessidade de alma. Não era a fome e nem o amor. Mas o motivo deste milagre era mostrar a toda a multidão que estava próxima à Páscoa dos judeus, mas que Jesus é o Filho de Deus, o pão que desceu do céu, aquele que daria a sua vida por nós. Por isso esse grande milagre tem esta importância, este importante significado. Mostrar a todos. É Jesus dizendo, eu sou o Filho encarnado de Deus. Eu sou o pão da vida. Sou para a sua alma o que este pão é para o seu corpo. Jesus queria deixar bem claro quem ele era. Ele não era simplesmente um profeta, um mestre. Ele não era simplesmente um milagreiro, mas ele era o Filho de Deus que veio salvar o homem e a humanidade do pecado e levá-los ao Pai. Este é o propósito deste milagre. Muitas vezes os milagres que Deus faz na nossa vida são para suprir necessidades. É para mostrar que nos ama. Mas o principal propósito dos grandes milagres de Deus na nossa vida é deixar bem claro para nós
que ele não é um qualquer, que ele não é um simples homem iluminado, um profeta, mas que ele é filho de Deus, o Salvador. Você pode agradecer a Deus? Você está entendendo por que ele vai fazer um milagre na sua vida? Quando Jesus faz este milagre, começa as pessoas a serem testadas. E há dois tipos de resultados quando Jesus faz uma prova. Ou nós vamos ser classificados como espirituais ou como carnais. Para os espirituais, eles viram neste milagre um sinal da divindade e dignidade de Cristo e um selo da sua graça salvadora. Então, no meio daquela multidão, quando Jesus faz o grande milagre, uma parte da multidão, os espirituais, aqueles que têm conhecimento da palavra, intimidade com Deus, eles viram naquele milagre um sinal e um selo de que Jesus era o pão da vida e que ele daria a vida a nós. Mas os carnais, eles simplesmente viram como um milagre que satisfaz a sua carne. Eu vou dar um exemplo para ficar bem simples. Você é convidado para um casamento. Diga obrigado, Senhor. Quando você recebe um convite, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer. Porque todo convite é para a honra. Então imagine que você recebe um convite para um casamento. E você abre o convite e lá está o local, a hora, a data da cerimônia e um convite menor, especial, falando do local e da hora, do dia, da festa. E você fica ainda mais feliz com esse outro convite menorzinho. E você vai à festa, à cerimônia, você participa do cerimonial. Em seguida, você pega aquele convite menorzinho, só que bem mais importante, e você vai à festa. E quando você chega lá, está servindo muita comida, e a comida é boa. E você nessa festa de casamento, você pode ter duas ideias e dizer a comida é boa ou a comida é ruim. Mas aqueles que são espirituais, eles vão entender que aconteceu um milagre. Que duas pessoas, pela oração e pela bênção sacerdotal, duas pessoas se tornaram uma só pessoa. E agora aquelas duas pessoas, homem e mulher, pela bênção, pela oração, se tornam uma só pessoa. E eles agora são uma família que vai ter filhos, uma família sacerdotal para cumprir o propósito de Deus. E outros vão estar lá simplesmente comendo e bebendo. Falando, esse aqui é bom, hein? Ah, esse eu não gostei não. Esse salgadinho aqui tá oleoso demais. Credo. Isso aqui não tem gosto. Esse outro aqui tá bom. É a mesma coisa. Nós podemos ir em um casamento e entender que é um cerimonial extremamente importante, que cumpre a lei de um país, que cumpre a lei de Deus. E de forma simbólica, o sacerdote representando a bênção de Deus, um ministro de Deus, derrama sobre este casal as bênçãos, fazendo um milagre e determinando a bênção sobre aquela casa. Ou simplesmente comer. Foi o que aconteceu com esse milagre. Algumas pessoas falaram, este é o pão da vida que desceu do céu. Este é o Filho de Deus. E outros simplesmente comeram e disseram, puxa, eu já tinha comido tudo o que tinha, agora recebi mais. Alguns colocaram na bolsa para levar para casa. Quando Deus faz um milagre na sua vida, como que é a sua atitude? Como é que eu, Marcos, me comporto quando Deus faz um milagre na minha vida? Eu tenho a tendência de ser espiritual ou carnal. Jesus, em sua misericórdia, alimentou a multidão faminta, a fim de poder analisá-la cuidadosamente e separar
os discípulos verdadeiros dos falsos. Aqui começa a mensagem a tomar a sua importância. Jesus faz um grande milagre. E com este grande milagre, há um teste, separando os espirituais dos carnais, os verdadeiros discípulos dos falsos discípulos. Quando Deus te abençoa, você é espiritual ou é carnal? Você é separado como um verdadeiro discípulo? Ou você simplesmente vira as costas com a barriga cheia e satisfeito e realizado? Permitir que uma multidão tão grande o seguisse por mais tempo, sem fazer essa separação, teria sido da parte de Cristo uma forma de encorajar falsas esperanças e dar origem a sérios maus entendidos em relação à natureza de seu reino e de sua missão na terra. Se Jesus simplesmente ficasse fazendo milagres, e a multidão ia chegando, esta multidão, se não fosse testada e separada, Jesus ia começar a correr sérios riscos. Diga comigo, o resultado do milagre. Quando o milagre acontece, a multidão tenta coroar Jesus, o realizador de milagres, e fazer dele seu rei, em lugar de Herodes. Uma atitude de entusiasmo, insensatez e muito perigosa. Depois que esta multidão se aproxima de Jesus, recebe o ensinamento, Jesus faz um milagre com o propósito de testar e separar a multidão, quem é e quem não é. Toda a multidão fica entusiasmada. E aí querem pegar Jesus e fazer Jesus rei. Vamos tirar Herodes, vamos tirar o Império Romano e vamos coroá-lo como rei. E com isso, com essa atitude errada, louca, Jesus e os seus discípulos estavam correndo risco de vida. Porque o que você acha que Herodes, com o exército romano, o exército maior e mais cruel que já existiu, iria fazer com Jesus? E aqueles simples pescadores? Ah, então você, Jesus, é rei? A multidão quer te coroar como rei? Eles iam matar Jesus. E o pior de tudo isso, não é que a multidão não entendeu. O pior é que a multidão achava que o reino de Cristo, o reino de Deus, era como o rei dos homens. Um rei que visa a autoridade, o trono. O próprio Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo. Se vocês querem a autoridade, vocês serão os maiores. Se vocês querem ser os maiores, as autoridades, então sejam os menores, sirvam. E a multidão não entendeu. E queria fazer de Jesus rei. O resultado deste grande milagre foi um grande problema. Agora tudo está no controle de Jesus. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia o que ia acontecer e o que estava acontecendo. E ele fez isso para separar os espirituais dos naturais. Os verdadeiros discípulos dos falsos discípulos. Aqueles que estavam lá só por interesses próprios ou mal intencionados, buscando um reino natural e poder e autoridade, como os governantes dessa terra têm. E não como o reino de Deus, que é amor, que é verdade, que liberta e que cura, onde o maior serve a todos. Jesus, com isso, ele ordena imediatamente aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem. Jesus, entendendo o momento e o perigo que a multidão tem de querê-lo fazê-lo rei, ele pega os seus discípulos e praticamente os obriga a entrar em um barco e diz para eles, olha, atravessem o lago, rápido, vamos. E Jesus fica lá, despede a multidão e Jesus sobe para o monte. Jesus deseja livrar tanto os seus discípulos, que ficaram entusiasmados, embriagados com esse entusiasmo,
Porque se Jesus fosse coroado, os 12 discípulos, os mais próximos, seriam muito honrados. E eles desejavam isso. Por isso, quando a multidão não entendeu a mensagem de Jesus, e a multidão quis coroar Jesus, os discípulos mais próximos de Jesus gostaram disso. Mas Jesus, sabendo que isso era errado, e que isso era mal, e que era muito perigoso, Jesus coloca os seus discípulos e manda eles atravessarem o lago. E Jesus sobe para o monte para orar. É aqui que nós vemos com que facilidade o entusiasmo se converte em insensatez e prejuízos. Muitas vezes Deus faz um milagre tão grande na nossa vida. E este milagre causa em nós um entusiasmo tão grande. Mas muitas vezes esse entusiasmo se converte em insensatez e prejuízos. O que você faria hoje se Deus realizasse o desejo do seu coração, o seu sonho, se Deus fizesse um grande milagre na sua vida hoje? Qual seria o resultado? Quais seriam as atitudes? Diga comigo a tempestade. Nós vemos que Jesus tira os seus discípulos de um perigo, do perigo da multidão, e os coloca no barco. E agora os discípulos começam a remar e ele sobe ao monte para orar. Eu quero que você entenda que este momento em que Jesus está no monte orando, que você tivesse a mesma ideia. O que está acontecendo com Jesus lá em cima? A mesma coisa que acontece quando ele está no jardim do Getsemane, pouco antes dele ser traído e crucificado. Os discípulos estão no barco, Jesus sobe ao monte, e lá no monte ele sai, porque ele também precisa se resguardar, ele também precisa se proteger, ele também precisa de um momento para descansar e colocar as coisas no lugar. No dia seguinte ele vai pregar um grande sermão, o sermão do pão do céu. Jesus, o pão que desceu do céu. Então ele está pensando, ele está argumentando, ele está orando, ele está se reestruturando, ele está pensando no dia seguinte, na mensagem que ele vai pregar, mas a agonia dele seria muito próxima, muito parecida com a agonia que ele está ou esteve no Getsemane. Parece que o plano de Jesus não deu certo. Parece que o plano de Jesus de tirar os discípulos do meio da multidão e colocá-los no meio do mar, no meio das águas, parece que a situação ainda piorou. Jesus quis salvar os seus discípulos do entusiasmo louco da multidão, mas coloca eles no meio de uma grande tempestade. Quantas vezes parece que as coisas estão fora de controle? Parece que Deus nos tira de um problema e a gente já está em outro. Jesus tira os discípulos da multidão entusiasmada, que está fora de controle, e pega os seus discípulos e agora coloca no meio do lago, de um lago que vai também pelo vento ficar fora de controle. Você confia em Deus? Mas e quando isso acontece? Porque comigo já aconteceu muitas vezes. E acredito que com você também. Você está no meio de um problema. E Deus te tira daquele problema. E parece que Deus te coloca em outro problema. O que você faz quando isso acontece? O que você pensa? Quais são os seus pensamentos quando isso está acontecendo? O Mar da Galileia, na verdade, é um lago de 21 por 11 quilômetros. Ele é um espelho de água. Só que, de repente, sem mais, sem menos, por causa da sua localização geográfica e por causa do declínio, ali é o lugar onde havia um vulcão. E as montanhas altas, e a temperatura das montanhas altas, quando se chocam com a temperatura da parte mais baixa das montanhas, de repente, sem se esperar, sem nenhum sinal, se forma uma grande tempestade.
É o que muitas vezes acontece com a nossa vida. As coisas do alto, as coisas espirituais, quando se chocam com as partes mais baixas da nossa vida. E este encontro gera uma grande tempestade. Agora, o que me chama muito a atenção, esses mesmos homens haviam enfrentado 2 tempestades de ventos depois de se tornarem discípulos de Jesus. Eu acredito que não é a primeira vez que você está passando por uma dificuldade. Que você está passando por um grande vendaval na sua vida. Os discípulos, estes homens, depois que se entregaram e começaram a caminhar com Jesus, eles tiveram 2 grandes tempestades. Esta que nós estamos vendo no capítulo 6 de João é a segunda tempestade. Na primeira tempestade, por ocasião da sua visita a Gadara, somos informados de que quase naufragaram e os seus discípulos temeram por sua vida. Neste primeiro momento, nesta primeira tempestade, em que eles estão indo a Gadara, e eles vão ter um encontro com um endemoniado. Eles estão atravessando o lago, só que desta vez Jesus está com eles dentro do lago. Jesus está no barco e está dormindo. A tempestade se forma, e eles estão com medo, acordam Jesus e diz: Jesus, você não se preocupa, nós estamos próximos da morte e você está dormindo. Então, nesta primeira tempestade, Jesus estava com eles, no mesmo barco, só que estava dormindo, porque estava cansado do trabalho. E ele é acordado, é despertado, porque os discípulos estavam com medo, ele repreende o vento e a viagem continua. Agora, nesse segundo momento, nesta segunda tempestade, a que estamos considerando neste momento, foi igualmente violenta, só que ela durou mais tempo. Como nós vimos, nesta segunda tempestade, Jesus está no alto do monte, orando, se preparando para o dia seguinte, para a próxima mensagem. Quando falamos dessa tempestade, falamos que ela é simbólica. E há 3 importantes símbolos dessa tempestade. Diga comigo a importância simbólica da tempestade. A primeira é que aconteceu durante a noite. Toda tempestade, toda crise que nós vivemos, não tem hora marcada. Pode ser de dia, pode ser de noite, mas ela sempre acontece no escuro, nas trevas, na falta de luz, onde não temos conhecimento e sabedoria, revelação. Diga comigo, a tempestade acontece à noite. Então o primeiro símbolo da tempestade é que ela acontece à noite. É o momento mais difícil, é o momento mais escuro, é o momento mais crítico. E o segundo símbolo é a ausência de seu mestre. Neste segundo símbolo, é que nas crises nós achamos que estamos sozinhos. Na primeira crise, Jesus estava no barco. Nesta segunda crise, nesta segunda tempestade, Jesus está no monte, orando por ele, por seus discípulos, pela multidão e pelo sermão que ia ministrar. E ele é um anúncio de quando Jesus morresse e ressuscitasse, e não estaria mais fisicamente. Mas não é porque ele não está fisicamente, que ele não está em espírito, e que podemos ter paz e confiar no meio da tempestade, no meio da escuridão, ainda que não temos Jesus fisicamente do nosso lado e dentro do nosso barco, nós temos Ele espiritualmente. E o terceiro símbolo desta tempestade é que todo o processo ficou impedido. Quando estamos em uma crise, a sensação que nós temos é que o nosso barco parou, que não avançamos, que não conquistamos. Não é isso? Não é essa a sensação que nós temos? Minha vida parou, pastor. Eu não avanço.
Eu não consigo ir para frente. Os meus sonhos não se realizam. Eu não consigo chegar até o outro lado. Eu não consigo alcançar. É o pior. E o pior, nessas provações da fé, apesar de todo o nosso esforço, ao remar, não fazemos nenhum progresso. E o máximo que conseguimos é nos manter no meio do mar e afastados das margens acidentadas. Diga comigo, a melhor coisa a fazer em uma crise é suportar. Os discípulos passaram horas remando. Estavam cansados, fatigados. Agora, se eles parassem de remar, as águas iam tragá-los e eles iam morrer. Se eles fossem levados para as margens, o barco ia, com a violência, bater nas pedras, bater nas margens. O barco ia se partir e eles corriam risco de vida. A melhor coisa, para não dizer a única coisa que nós podemos fazer no momento da crise, é nos esforçarmos. Continue remando, ainda que você não esteja prosseguindo. Parece que eu estou no mesmo lugar, mas mantenha remando, mantenha fazendo força. Não pare, não desiste. Porque se você largar o remo, se você relaxar, as ondas vão te levar a pique, ou elas vão te levar ao encontro das rochas. Por isso, todo o processo ficou impedido. Mas saiba que a melhor coisa a fazer nessa situação é suportar. Manter-se imóvel, apoiar-se firmemente em sua integridade moral e em sua fé, mantendo-se afastado das margens da imoralidade e da infidelidade, e assegurar-lhes de que se conseguirem apenas remar um pouco adiante, por mais cansado que estejam seus braços, Deus virá para acalmar o vento e sem demora alcançará a terra. É na hora da crise que nós saímos do meio e deixamos de suportar e vamos querer dar aquele jeitinho. É no meio da crise que nós temos a tendência de afrouxarmos o nosso caráter, a nossa moral, a nossa fidelidade. É quando um casamento está em crise, que ao invés do homem e da mulher se manter firme e suportar a crise do casamento, ele começa a ir para as margens, começa a se afastar da mulher e da família, começa a ir para as margens da imoralidade, da prostituição, da infidelidade. É quando estamos desempregados, e ao invés de crermos que Deus dará o pão de cada dia, que começamos a ir para as margens do furto, da corrupção. Por isso, não sei qual é a sua crise, mas continue firme remando, continue firme na fé, no caráter e na fidelidade, porque se você se manter firme, isso vai te livrar e com certeza o Senhor te alcançará e te dará livramento e uma grande conquista. Quando a tempestade chegou, os discípulos provavelmente concluíram que Jesus havia cometido um erro. O acontecimento, entretanto, contrariaram esse precipitado juízo e tudo terminou bem. É aquilo que nós falamos. Jesus tira eles de uma crise e coloca eles em outra. E a tendência é eles acharem que Jesus cometeu um erro. Mas no final, por mais que houve pensamentos contrários, por mais que houve julgamentos, eles viram que Jesus estava certo e que ele estava no controle de todas as coisas. Por mais que no momento da crise você pense que Jesus te abandonou, que Jesus te colocou num barco furado, no final você vai ver que era apenas um equívoco, apenas um engano, um pré-julgamento errado das atitudes de Deus. Porque se nós mantivermos a nossa atitude, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Por isso não foi um erro de Jesus.
Quando agora vamos para a parte final dessa história, para o grande livramento, nós vemos que eles estão dentro do barco remando. Jesus lá do monte olha, desce, e Jesus vai ao encontro deles. Jesus vai andando sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas. E o que me chama a atenção é que Jesus não foi direto para o barco deles. Jesus está de longe, como que passando direto. E os discípulos vêm de longe. E eles acham que é um fantasma. Jesus provavelmente sabia a reação dos discípulos. E Jesus não quis ir de imediato ao encontro deles, porque sabia que eles estavam apavorados, desesperados. E Jesus passa de longe, e os discípulos primeiro veem Jesus. E eles ficam assustados, pensando que é um fantasma. E Jesus diz: sou eu. Sou eu, Jesus. Quando eu falei que temos que ter em mente esta passagem com a Páscoa dos judeus e com a morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa de Cristo, Jesus está treinando eles para a sua morte e ressurreição. O milagre do pão é um sinal, é um selo de que Jesus é o pão que desceu do céu, aquele que daria a sua vida e venceria a morte. Agora os discípulos veem Jesus andando sobre as águas e ficam com medo e acham que é um fantasma. Mas Jesus está preparando eles para quando Jesus ressuscitasse e vissem Jesus ressuscitado, estivessem preparados para isso. Mas mesmo Jesus fazendo esse treinamento e mostrando a sua parte espiritual, depois que ele ressuscita e se apresenta aos discípulos, os discípulos estão com medo, mas não acham mais que ele é um fantasma. Não estão mais apavorados, estão apenas temerosos. É tudo um processo de ensinamento e de treinamento. Jesus está preparando os seus discípulos. A Páscoa dos judeus está próxima. E depois desta mensagem de João 6, depois de 1 ano, a Páscoa de Cristo acontece. E tudo que acontece nesse texto é uma sombra, é uma explicação do que vai acontecer na sua ressurreição. Os discípulos veem Jesus andando sobre as águas como um fantasma e têm medo. E Jesus diz: sou eu. Sou eu. Não temas. Não temas. Os eventos que seguiram a admissão de Jesus no barco denunciaram uma nova manifestação da fraqueza de fé dos discípulos. Eles não deveriam ter se espantado tanto depois do que havia acontecido anteriormente nestas mesmas águas, especialmente depois do milagre que havia sido realizado no dia anterior. Imagine que você é discípulo de Jesus e você vê o ensinamento, os milagres de Jesus. Ele faz um grande milagre e o sinal é: eu sou o Filho de Deus. Só que os discípulos continuam ainda limitados. Ainda não há fé. Ainda não há confiança. Os discípulos ainda precisam amadurecer muito. E eu peço a Deus que Deus venha a me amadurecer. O processo dessas mensagens é que, por intermédio do estudo da palavra de Deus, e como Jesus treinou os seus discípulos e pegou homens normais, comuns do dia a dia, simples pescadores, e fez deles grandes homens, por intermédio de um treinamento intenso. O que eu peço a Deus para a minha vida, e o propósito dessas mensagens, é que Deus faça de nós simples homens e mulheres do dia a dia, que conhecem Cristo, mas que Cristo possa nos amadurecer. Eu peço a Deus muito nesses estudos e nessas mensagens, porque eu não estou só ensinando, eu estou aprendendo. E o meu pedido provavelmente é o mesmo que o seu, ou o seu deveria ser o mesmo que o meu, porque é o propósito de Deus para os seus discípulos, que a gente possa crescer e amadurecer na fé,
ter ousadia, vencer as dificuldades, as crises, entender o que está acontecendo, entender os milagres, entender as crises e saber que em todo momento Deus está ao nosso lado e Ele vai nos livrar e Ele vai nos abençoar. Mas eu quero destacar 2 momentos. Pedro. Quando Pedro ouve, sou eu, Jesus, não temas. Pedro, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E eu quero te dizer, a primeira coisa, que isso não tem nada a ver com fé. Tem a ver com loucura. Com insensatez. Porque quando Jesus ressuscita, Jesus atravessa a parede. Mas aí Pedro não vai querer atravessar a parede. Porque andar sobre as águas era um sinal de que Jesus era filho de Deus. E isso não é para coisas e para pessoas normais que estão vivendo neste mundo e nesse tempo. Atravessar sobre as águas, atravessar uma parede, isso era coisa para o Filho de Deus e não coisa para os discípulos. Mas, como eu disse, isso não tem nada a ver com fé. Mesmo isso não agradando o coração de Jesus, Jesus permite. Pode vir. Só para mostrar para Pedro que ele não é Deus. E que em um momento, ele toma uma atitude precipitada. E no passo seguinte, ele se afoga. E que é Pedro que precisa de Deus. E não Jesus precisa da guarda e da proteção de Pedro. Tem muitas pessoas que acham, eu estou fazendo tudo pela igreja de Cristo. Sou eu que faço isso na igreja, sou eu que faço aquilo, sou eu que dou a oferta tal, sou eu que dou a maior oferta, eu sou o melhor discípulo, eu que guardo isso, eu que protejo isso, eu que honro os pastores. Se esqueça que é Deus, Deus é Deus sobre este lugar e sobre todos nós. É Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que honra os seus filhos. Mas Pedro, como eu disse, não é fé, é uma imaturidade, é uma precipitação que quase o levou à morte. Mas Jesus permitiu, e Jesus muitas vezes permite nós entrarmos por um caminho que não é o caminho certo, mas só para mostrar para nós que o caminho e as decisões que nós tomamos muitas vezes estão erradas. E que nós precisamos crescer e amadurecer. Porque lá na frente, as decisões serão maiores e mais importantes. Mas ele, afundando, Jesus vai e o socorre. E os dois vão para dentro do barco. Agora, os outros discípulos, quando Jesus entra no barco, e o vento se aquietou, e entre si, os outros discípulos ficaram muito assombrados e maravilhados. Os discípulos revelam uma humildade, uma humilde disposição de receber Jesus no seu barco, depois que ficaram convencidos de que Ele que havia caminhado sobre as águas. Eu não sei, mas muitas vezes o que mais falta para nós é a humildade de receber Jesus na nossa vida e no nosso barquinho. Eu acredito que Jesus passava diante do barquinho, primeiro, para eles não ficarem assustados, ou causar um susto menor. Mas a segunda é que Jesus esperava que os discípulos dissessem, vem nos salvar. Entre no nosso barco, entre na nossa vida. Muitas vezes você está passando uma crise, mas continua o coração duro. Continua no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento. E Jesus está passando, e Jesus está caminhando, e Ele está diante dos seus olhos, e você pode se assustar, você pode ficar assombrado, mas Ele diz, sou eu, não temas. Muitos querem fazer loucuras na hora da crise. Eu tenho aconselhado os discípulos e tenho falado, olha, é tempo de crise, não faça loucura. Não é tempo de se aventurar. Não é tempo de fazer grandes contas. Não que eu não creia em Deus. Mas nós temos que ser simples e astutos, como Ele mandou. Mas muitas vezes estamos na nossa crise.
estamos no nosso barco. O nosso barco está a ponto de ir a pique. E nós vemos Jesus passando e ficamos assombrados. Mas nós dizemos, não, eu vou continuar na força do meu braço. Eu vou continuar remando. O tempo de você remar já passou. É o tempo de você chamar Jesus para dentro do seu barco. Eu não sei qual é a sua crise, a sua tempestade. Eu sei que a do Brasil é muito mais do que financeira. É de caráter, é de moral. Somos um povo corrupto, que tem prazer na maldade, que vive na idolatria. Esta é a crise do Brasil. Uma crise moral e religiosa, que afeta a corrupção e gera destruição na área da saúde, na área da educação, na área das famílias. Mas a sua crise pode ser sentimental, a sua crise pode ser familiar, financeira, social, ministerial, eu não sei. Eu fico feliz que, primeiro, se você está aqui, é porque você não desistiu de remar. Você não foi para as margens. Você não saiu. Você não se escondeu. Você não fugiu. Mas hoje é dia de você chamar Jesus para o seu barco. Se coloque de pé. Jesus está querendo ensinar grandes coisas. Um grande milagre. Um grande entusiasmo. Uma grande tempestade. E um grande livramento. O Senhor quer entrar no seu barco, repreender o vento e fazer o barco continuar a viagem e chegarem ao outro lado da margem. Semana que vem nós vamos ver um grande sermão, uma grande apostasia e um teste de prova, uma prova de fidelidade, de fé e fidelidade. Mas hoje o Senhor está falando ao seu coração sobre um grande milagre. Sobre o grande milagre que você tem pedido a Ele. Sobre o grande milagre que você precisa, que você necessita, que o seu corpo e o seu coração precisa. Mas de um milagre, de um grande milagre que o Senhor vai fazer para mostrar que Ele é Deus. Por isso, nesse momento, feche os seus olhos. É um momento de encontro. É um momento não dele te chamar, porque ele te chamou e te escolheu, e você tem sido treinado e aperfeiçoado a cada dia, mas é o dia de você o chamá-lo e dizer, vem Senhor para o meu barco, vem Senhor para a minha casa, vem Senhor para a minha vida, entra Senhor. Um grande milagre vai acontecer na sua vida e na sua casa. Eu profetizo grandes milagres sobre você e a sua casa. Enquanto o mundo está em crise, você está em Cristo. Porque Ele está sobre você e Ele está na sua casa. Ele subiu no seu barco.